presentes, e tendo-os despedido, foi. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Leva a cada coração aquilo que é necessário, Pai. Cai por terra todo levante, para que os filhos e filhas possam entender aquilo que o Senhor tem, que eles possam receber esse alimento fresco, que esse alimento os fortaleça para viverem o sobrenatural. Me usa essa noite como instrumento do Senhor, que nenhuma palavra seja minha, mas todas do Senhor através da minha boca. Me usa como instrumento seu, Senhor. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, e você aplaude o Senhor por esta palavra. Queridos, esse milagre, ele é diferente do descrito no capítulo 6, quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Naquela ocasião, a maioria das pessoas era judia, ou seja, o povo que Jesus veio, e dessa vez Jesus ensinava uma multidão de gentios, aqueles que não eram israelitas. No primeiro milagre, Jesus estava pregando aqueles que ele havia pregar em primeiro lugar a palavra aos judeus, para aqueles que ele veio, mas eles não o receberam, eles não aceitaram a mensagem de Jesus, eles não quiseram viver aquilo que Jesus tinha para oferecer. Mas Jesus continua o ministério e vem falar dessa vez com esse outro povo. E aqui nós vemos que para todo milagre é necessário um elemento. Repita comigo: elemento. Na primeira multiplicação, os pães eram de um jovem, e vocês sabem disso. Os pães eram dele, e os discípulos pegaram esses pães e esses peixes, e houve a multiplicação. O milagre que foi feito da primeira vez, tinha sido feito no meio dos crentes, e aqui nós vemos que a fé daquelas pessoas foi importante para aquele momento, daquilo que estava sendo feito. E aqui, nesse segundo momento da multiplicação, os pães eram de outra pessoa, e vemos que tudo que é de outra pessoa é mais difícil. Tudo que temos que usar de outra pessoa exige mais de nós. Quando nós pegamos algo de alguém, nós temos que fazer além do que havíamos proposto. E o Senhor vem falando conosco a respeito desses dois milagres e da diferença entre esses dois momentos. Num primeiro momento, a multiplicação conseguiu atender um número maior de pessoas, e agora um número menor. Quando vemos a multiplicação desses 7 pães, nós temos algumas lições para aprender com eles. Em primeiro lugar, o Senhor sempre vai cuidar daqueles que o buscam. Então já guarde isso no seu coração. O Senhor sempre cuida daqueles que o buscam. O Senhor sempre alimenta aqueles que o buscam. Então você que veio buscar o Senhor aqui essa noite, descansa o teu coração, porque o alimento dos céus está preparado para você. E aí o Senhor diz para mim e para você que Ele cuida não só do que é espiritual, mas o fato dEle oferecer os pães, Ele diz que Ele vai também oferecer para mim e para você aquilo que é material, aquilo que é necessário. Então Ele tem feito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu declaro sobre a sua vida: não vai faltar a provisão. E eu já declaro, toma posse, não faltará a provisão sobre a sua vida, porque Deus, Ele é sempre comprometido com aqueles que o buscam. Ele é sempre comprometido com aqueles que têm sede de justiça. Ele é comprometido com aqueles que têm sede da palavra. Ele é comprometido com aqueles que o adoram. E nós estávamos aqui adorando ao Senhor, e Ele com certeza
recebeu essa adoração, e há festa nos céus nesse momento, aleluia. Quando falamos do primeiro milagre feito entre os judeus, pessoas que teoricamente eram os crentes, nós vemos que o agir de Deus, o trabalhar de Deus com os pães daquele menino, com os peixes daquele menino, atenderam uma multidão gigante, e ainda sobraram 12 cestos naquele primeiro momento. E agora, nessa segunda multiplicação, estavam usando recursos próprios, ou seja, os pães que estavam sendo apresentados eram dos discípulos, e o Senhor fez a multiplicação. E nós vemos nessa passagem que Deus, Ele usa tanto os de fora quanto os de dentro. Então, não importa a situação que você chegou aqui hoje, não importa se você é crente há muito tempo, se você se converteu hoje, se você é apenas um visitante, o Senhor, Ele sempre estará pronto para nos socorrer. O Senhor não está olhando como os homens olham, o Senhor sonda os corações, oh meu Deus, o Senhor não está preocupado com as aparências, Ele está preocupado com o seu coração. O Senhor não está preocupado com o que dizem, Ele está preocupado com o que é. Então você pode hoje alegrar o seu coração, porque o Senhor te diz que hoje tem salvação sobre a sua casa, hoje tem alimento sobre a sua família, hoje tem alimento sobre a sua casa, e nada te faltará, oh aleluia. E o Senhor, trabalhando com esse milagre, diz que para mim e para você, tudo que temos será usado para ser multiplicado em nosso favor. Fala para o seu irmão aí, vai ter multiplicação, meu irmão, oh aleluia, glória a Deus. Aquele povo buscava pelo Senhor, e já estava há 3 dias em jejum, apenas ouvindo a voz de Jesus, acompanhando os ensinamentos de Jesus. E eu aprendo com você hoje, queridos, nós temos dificuldade de ficar por 1 hora aqui ouvindo a palavra de Deus. Todos chegaram aqui bem alimentados, todos chegaram aqui descansados, e temos dificuldade de ficar 1 hora, e aquele povo estava há 3 dias ouvindo a voz de Jesus. Eu aprendo com isso, que aquele povo via milagres, porque eles buscavam com mais intensidade do que nós buscamos hoje. Eu falo com muitas pessoas que dizem, agora não tem mais milagre como antes, mas nós não buscamos como antes, nós não temos fé como antes, não temos disposição como antes. Hoje nós estamos muito ocupados para ouvir Jesus. Então, como você quer receber milagres, se você está mais preocupado com as suas coisas do que com o Mestre, do que com aquele que pode prover a bênção sobre a sua vida? O Senhor mostra para mim e para você, às vezes a gente faz um jejum de meio dia, meio período em jejum, e já é um desespero, parece que o mundo vai acabar, e aquele povo estava 3 dias sem comer. Fala comigo, 3 dias sem comer, aleluia. Aqui, o Senhor trata comigo e com você, que nós temos que entregar tudo ao Senhor. Fala comigo, entregar tudo. A nossa entrega tem que ser completa, a nossa entrega não pode ser parcial. No primeiro milagre, aquele garoto entregou tudo que tinha, aquele garoto entregou tudo que tinha ao Senhor, e o Senhor multiplicou, atendeu um número maior de pessoas, e sobrou 12 cestos, sobrou 12, e aqui nós vemos, nesse milagre, que eram 7 pães, da outra vez eram 5, dessa vez os pães eram 7, esse número é importante, e a multidão que foi assistida dessa vez era menor, da outra vez foram 5.000 e agora 4.000,
Estranho. O número de pães disponíveis aumentou, porém atendeu menos pessoas, e sobraram menos cestos de pães. E aqui o Senhor fala para mim e para você: a multiplicação será do tamanho da tua entrega. Fala para o seu irmão: a multiplicação será do tamanho da tua entrega. O que o Senhor trata comigo e com você é que os pães dos discípulos, eles entregaram, mas ali havia um detalhe muito importante: o oitavo pão. Fala comigo: o oitavo pão. Aleluia. Os discípulos entregaram 7, ou seja, mais do que da outra vez, porém eles esconderam um. Havia um pão guardado. A entrega não foi completa, a entrega não foi plena, a entrega foi parcial. E o Senhor diz para mim e para você hoje: ou você entrega tudo, ou não entrega nada. O que você tem entregue ao Senhor? Nós queremos a bênção completa, mas entregamos apenas uma parte das nossas vidas, entregamos apenas uma parte dos nossos recursos, entregamos apenas uma parte do nosso coração. E aqui eu aprendo, Marcos 8, do 14 a 21, vai dizer assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olho, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Aleluia. Aqui o Senhor deixa claro: vocês foram contaminados com a mesquinhez que o mundo ensina. Não mintam se vocês têm 8 pães. O Senhor diz para mim e para você: entregue tudo o que você tem. Aleluia. Se você não entrega tudo, a sua bênção não será completa. Se você não coloca tudo diante de Deus, a cura não será completa. Se você não coloca tudo diante de Deus, a restauração não será completa. Aleluia. Fica muito claro que receber a metade da bênção é porque houve metade da entrega. Aleluia. E o Senhor tem para mim e para você a cura necessária, a transformação necessária, Ele tem a provisão necessária, Ele tem tudo o que precisamos. Mas nós chegamos na presença de Deus e entregamos parcialmente a nossa vida. Tem áreas da nossa vida que nós não apresentamos ao Senhor, porque são áreas que nós não queremos mudar, são áreas que nós não queremos mexer. E o Senhor diz para você essa noite: ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Você quer ir embora só com metade da bênção? Você quer ir embora com metade da cura, metade da restauração, metade da mudança? O Senhor é um Deus de obras completas, mas só haverá obra completa se você se entregar por completo. O nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus de transformação, mas só é transformado aquilo que é apresentado. Nós vemos Naamã, só foi curado da sua lepra quando ele expôs aquilo para ser curado. Qual área da sua vida você ainda não colocou diante do Senhor, para que o milagre sobre a sua casa, sobre a sua família seja completo? Qual é a área da sua vida que você quer deixar escondido do Senhor? O Senhor conhece todas as coisas, mas Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração
para Ele manifestar o poder e trazer a cura sobre a nossa vida. Oh meu Deus, o Senhor quer te curar, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer liberar algo sobre a sua vida. Oh aleluia. O 8º pão é o voto de fé, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Oh aleluia. O 8º pão é o que falta para a sua vitória. 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh aleluia. O 8º pão é o que falta. O 8º pão é o que está faltando você entregar. O que falta você entregar para a sua vitória ser completa? Qual é a área da sua vida que você ainda insiste em deixar do lado de fora? Você tem que entrar aqui e trazer tudo com você. Não deixa nada do lado de fora. Não peça para o Senhor mudar a sua vida financeira, mas não mudar as suas emoções. Não peça para o Senhor mudar o seu cônjuge, mas não mudar você. Não peça para o Senhor te trazer a cura simplesmente que você precisa no seu relacionamento, mas não trazer a transformação nas suas atitudes. O Senhor quer mudar a vida das pessoas que esperam por Ele. Nós temos aqui uma noiva sendo preparada para receber o noivo, mas infelizmente nós mantemos ainda muitas coisas escondidas de Jesus. O 8º pão é fazer o que é correto, Provérbios 21:3, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Oh aleluia. Tem muita gente que faz votos, faz jejum, mas permanece no engano, permanece no erro. O Senhor quer a obediência, muito mais do que o sacrifício. Aleluia. Oh Deus, o Senhor espera de mim e de você o que diz no Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aleluia. O 8º pão é confiar plenamente no Senhor. Salmos 37:3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Aleluia. O Senhor quer multiplicar na sua vida as bênçãos. O Senhor quer transformar a sua história. Muitas pessoas chegam feridas inclusive em ministérios, mas só haverá cura se você colocar diante do Senhor tudo aquilo que te feriu. Só haverá cura se você colocar diante do Senhor tudo que te machucou, para que o Senhor venha colocar um bálsamo de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh aleluia. O 8º pão só dá quem quer receber mais de Deus. Só entrega tudo quem quer receber mais. Tem muitas pessoas esperando de homens aquilo que só Deus pode fazer. Então eu digo para você hoje, em nome de Jesus, não espere de pessoas, entregue ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer. Não espere de homens, mas espere daquele que tem poder para mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, e derrame tudo diante do Senhor, derrame tudo diante do Pai, abra o seu coração, se derrame na presença de Deus. Chega de viver mais ou menos. Eu tenho uma camiseta escrito tudo ou nada. É sobre isso. É tudo ou nada. Ou você quer ter uma vida com Deus, ou você não quer ter uma vida com Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para permanecer fazendo as coisas mais ou menos, servindo mais ou menos, andando mais ou menos na direção de Deus. Não dá para viver mais ou menos na santidade. Não dá para viver mais ou menos na presença do Pai. É dia de mudança, e de mudança completa. Fala para o seu irmão: é dia de mudança, meu irmão. Oh aleluia, glória a Deus. O 8º pão é a chave da vitória para a sua vida.
é a entrega que está faltando. Pastor, mas eu tenho vindo à igreja, eu tenho buscado, glória a Deus por isso, mas hoje o Senhor não está falando do que você já entregou, Ele está falando com você daquilo que você ainda não entregou. Qual a área da sua vida que você insiste em manter no passado? Qual a área da sua vida que você insiste em manter no pecado? Qual é a área da sua vida que você insiste em manter oculto, para que o Senhor não manifeste o poder sobre ela? Hoje é dia de deixar para trás os pecadinhos de estimação. Hoje é dia de deixar para trás os erros que você tem cometido de maneira constante. O Senhor quer hoje mudar a nossa vida de uma vez por todas. O Senhor quer hoje transformar a sua realidade, mudar a sua casa e a sua família através de você. Olhamos e pensamos, tinha alguém precisando ouvir essa palavra hoje. Tinha mesmo, você. O Senhor nos chama hoje a ter uma responsabilidade. O Senhor nos chama hoje a termos um coração sincero e sensível diante dEle, porque Ele é o Deus que faz milagre, e a proporção do milagre está diretamente relacionada ao tamanho da sua entrega. Oh meu Deus, fala conosco. Quem entrega tudo, recebe tudo em dobro. Quem entrega metade, recebe tudo pela metade. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, dá um glória a Deus. Aleluia, o louvor pode subir. O Senhor tem cuidado de nós, temos experimentado milagres de Deus em todo o tempo. Eu tenho visto testemunhos, tenho vivido testemunhos daquilo que Deus tem feito, e eu quero viver mais testemunhos, eu quero ver mais testemunhos, queridos, não pela vitória nessa terra, mas pela vitória no céu. Querido, nós não estamos aqui simplesmente para sermos alimentados, nós estamos aqui para sermos preparados para viver na eternidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Chega de viver pela metade. Eu não quero viver pela metade, eu quero viver plenamente. E para viver plenamente, a entrega tem que ser plena. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. É dia de se posicionar diante de Deus, entregando o que custa para mim e para você. O que te custa? A sua carne? Os seus desejos? Qual caminho você tem andado onde Jesus não pode te acompanhar? Qual local você tem ido onde Jesus não é bem-vindo? Qual tipo de conversa você tem onde Jesus não pode participar? Qual mesa você senta onde não tem lugar para Jesus? Qual lugar que você tem vivido onde Jesus não é bem-vindo naquele momento? O Senhor diz para mim e para você que nós viveremos a eternidade com Ele, mas para isso precisamos começar hoje a nos entregar e nos render na presença dEle. Deus tem entregue tudo para mim e para você. A salvação hoje é de graça para mim e para você, mas custou o preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo, o único justo. E nós fingimos que não estamos sabendo do que se trata. Tem muita gente dormindo, tem muita gente que acha que está tudo bem, e eu quero dizer para você: Catedral da Paz vai para o céu? Não. Quem vai para o céu é quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e busca viver uma vida de santidade, sem a qual não verá o Senhor. Essa igreja não vai para o céu, essa placa não vai para o céu, só vai para o céu quem aceita Jesus e muda de vida. Não é venha como está e permaneça como veio, não é assim. Você pode vir como está, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, mas o Evangelho tem sido pregado nesse altar
em todos os cultos, falando da volta de Jesus, falando de arrependimento, falando de mudança e falando de entrega, e você tem ouvido, mas não tem mudado a sua vida. Então, queridos, eu sinto muito, porque o que tem sido feito é o que Jesus manda, mas a salvação é individual. Gostaria tanto de poder falar: Jesus, o povo que está aqui na rua São José dos Campos 340, leva esse povo. Aí Jesus vem e leva todo mundo. Seria maravilhoso. Só ia falar: pessoal, só entrar, vamos entrando aqui que o bonde para o céu vai sair, pode entrar. Mas não é. Jesus vem e vai olhar e vai separar aqueles que o aceitaram e mudaram de vida, e vai deixar aqueles que o recusaram e mantiveram a vida do jeito que não agrada a Ele. Então, queridos, em nome de Jesus, entrega o 8º pão, entrega o que está faltando. Pastor, eu já mudei quase tudo na minha vida. Então você vai entregar o quase hoje na sua vida. Hoje é dia de entregar o quase, o que está faltando, aquele pequeno passo que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Oh, meu Deus, queridos, o desejo do meu coração é que vocês vivam o céu na terra. Oh, meu Deus, só vai viver o céu na terra quem aceitar Jesus verdadeiramente no seu coração e mudar de vida. Enquanto você não entregar tudo, você continua vivendo as mazelas desse mundo, continua vivendo as pressões desse mundo. Então hoje é dia de abrir o coração e se derramar na presença de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, o povo que já experimentou milagres, assim como aquela multidão. Aqui temos discípulos que já viram a primeira multiplicação, mas apesar de saber dos milagres, apesar de conhecer o poder de Jesus, ainda esconde um pão, ainda guarda algo, como se não soubesse o teu poder de multiplicar e de transformar. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder essa noite, vai tocando em cada coração, Pai, e vai trazendo à memória qual é o 8º pão que tem que ser entregue hoje. Vai trazendo à memória qual é a área que tem que ser entregue hoje ao Senhor. A mudança definitiva chega. Espírito Santo de Deus, nós não queremos mais sermos parecidos com aqueles que vão para o céu. Nós queremos ser aqueles que vão para o céu. Nós não queremos ser parecidos como crentes, nós queremos ser os crentes que vão para o céu. Nós não queremos, Pai, parecer santos, nós queremos ser santos. Sabemos, Pai, que a santidade tem que ser uma busca incessante, e nós queremos buscar. Nos ajude, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder hoje. Ajuda os filhos e filhas do Senhor a caminharem no centro da tua vontade, pois nós queremos viver o céu nessa terra. Nós queremos viver do milagre, da provisão, do cuidado. Nós queremos viver da transformação de vida. Nos ajude, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do engano, vem agora, manifesta o teu poder no meio de nós, e nos ajude a viver o extraordinário. É o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Vai falando com o Senhor. Deixa Ele tocar o seu coração. E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temeu, e lado a lado em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como
escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sob as pedras no altar. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Entregamos tudo. Receba, Senhor, a nossa oferta. Receba, Senhor. Nós entregamos ao Senhor nesse momento, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, entregamos na Tua presença. Muda a nossa realidade, Pai. Em nome de Jesus. E o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o Pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Aleluia! Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sob as pedras no altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras no altar. Se você tem algo que você gostaria de entregar ao Senhor hoje, se tem alguma área da sua vida que você gostaria de entregar ao Senhor hoje, alguma área que você está tendo dificuldade de mudar, alguma área que você tem lutado, mas não tem conseguido vencer e romper, eu convido você a vir aqui à frente agora, na frente do altar. Nós vamos fazer uma entrega hoje, a entrega do nosso Isaac. Aquilo que nos custa entregar, aquele desejo que nós não conseguimos vencer, aquele pecado que nós não conseguimos abrir mão. Isso aí pode ser uma idolatria por alguém. Aquilo que hoje é difícil para você entregar, você vai trazer agora aqui em frente ao altar. Você vai abrir o seu coração diante de Deus. Não é exposição para ninguém, ninguém vai saber, é você e Deus. Mas se existe algo difícil para você, você vai vir aqui à frente agora. Não importa se é pastor da igreja, não importa se é diácono, líder. É momento de entrega. É um ato profético diante de Deus, que você vai dizer: Senhor, eu te entrego agora essa área da minha vida que eu não tenho conseguido avançar, romper, vencer. Eu entrego ao Senhor, e nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor multiplicará as forças sobre a sua vida. O Senhor trará recursos para você vencer aquilo que tem te paralisado. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir aqui em frente do altar. Venha. É um passo de fé. O Senhor pede para mim e para você: entrega o 8º pão. Pega esse pão que está escondido agora e coloca diante do meu altar. Aquilo que está difícil, coloca diante do meu altar. Aquilo que para você parece impossível, coloca diante do meu altar agora, diz o Senhor. O Deus que tem poder para mudar histórias, Ele está no meio de nós. O Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que te ama. O Senhor não está aqui hoje para o julgamento, Ele está aqui hoje para cuidar de você. Eu prefiro
me render ao Senhor enquanto Ele não veio para julgar. Eu prefiro me render ao Senhor enquanto Ele veio para me ajudar, enquanto Ele veio para me abraçar, enquanto Ele veio para cuidar de mim. Então esse é o momento de você vir aqui à frente, em nome de Jesus. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Abra, entregue diante de Deus tudo é teu, Senhor. Pai, aqui está o teu povo, filhos e filhas do Senhor, que entregam o Isaac deles hoje, entregam aquilo que é tão difícil de entregar, colocam diante do Senhor a sua carne, para que possa ser fortalecida no Senhor, colocam diante do Senhor a mente, para que seja transformada, colocam diante do Senhor o coração, para que seja quebrantado. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder no meio desse povo, Pai. Aqueles que tiveram a coragem de dar um passo de fé, tiveram a coragem de dar um passo, mostrando que dependem do Senhor e não de si mesmos. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder hoje. Que hoje haja libertação aqui no meio do teu povo. Que hoje haja cura no meio do teu povo. Que hoje haja perdão no meio do teu povo. Em nome de Jesus, perdoa cada um, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Pai. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos contra o engano, abra os nossos olhos, Pai, contra aquilo que Satanás tem colocado diante de nós. Nos fortaleça para vencer os manjares desse mundo. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe nos nossos ouvidos, para que possamos ouvir somente a Tua voz e não a voz desse mundo. Em nome de Jesus, nós nos rendemos e nos entregamos ao Senhor hoje. Que o Senhor manifeste o teu poder de mudança, de transformação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que cada família representada por alguém aqui na frente venha ser impactada pelo teu poder, venha ser tratada pelo teu Espírito Santo, conduzida ao centro da tua vontade, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito no meio de nós. Lado a lado, em silêncio os dois choraram. Obrigado, Jesus. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Aleluia. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaac deitar-se sob as pedras do altar. Eu tenho um convite para você. Nós teremos um batismo no último domingo desse mês. E você tem a oportunidade hoje de se posicionar diante de Deus. Tem várias pessoas já para se batizarem, mas o Senhor quer que você hoje tome um posicionamento. Hoje é dia de se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero uma mudança. Eu quero me entregar de maneira definitiva ao Senhor. Eu não quero mais deixar nada fora da tua presença. Eu quero me render ao Senhor hoje. Então você que decide hoje se batizar conosco no final desse mês, levanta sua mão em nome de Jesus. Só faz um sinal com a sua mão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa. O Espírito Santo está me falando aqui. Quem é você que vai se batizar conosco no final desse mês? É hora de decidir, é hora de avançar, é hora de mudar. Chega de viver pela metade, milagre pela metade, mudança pela metade. Levanta sua mão em nome de Jesus. Você que vai se batizar conosco no final desse mês. É dia de decisão, é dia de mudança. O Senhor quer transformar a sua vida de maneira definitiva. Você não será mais o mesmo. É o batismo do arrependimento, é o batismo da mudança. Você vai recomeçar a sua vida da melhor maneira, na presença de Deus. Quem é você que também vai se batizar conosco no final desse mês? Levante sua mão em nome de Jesus. Eu não vou insistir. Glória a Deus. Senhor,
Em nome de Jesus, escreve esse nome no livro da vida. Sabemos que o Senhor já tem cuidado de tudo. Guia poderosamente seu filho e a sua filha na presença do Senhor, para que possa viver o extraordinário. Que todos possam ver aquilo que o Senhor vai fazer sobre a vida da tua filha e do teu filho, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, igreja abençoada. Nós já fomos abençoados no louvor, na palavra. Agora vamos adorar a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Irmãos, eu vou deixar uma palavra para vocês que está em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual de nós aqui algum dia já passou necessidade? Eu creio que a maioria. Mas o Senhor, Ele fala assim, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Se eu tenho um Deus vivo, todo poderoso na minha vida, por que eu não vou colocar a minha cabeça no travesseiro e vou descansar e esperar no Senhor? Faz 2 semanas atrás, o pastor Marcelo aqui no altar, ele profetizou que Deus estava abençoando uma vida na justiça, E eu tomei posse dessa palavra, quando ele profetizou, porque a palavra de Deus fala assim, credes em Deus e nos seus profetas e prosperareis. E assim, isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, meu esposo recebeu um telefonema do advogado, que há 8 anos ele tinha uma causa na justiça e foi causa ganha. Então, nós temos que ser fiéis com Deus, quando nós somos fiéis a Ele. A palavra fala assim, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Muitas vezes você fala assim, minha oferta é só R$5, é só R$10. Não, irmãos, o que importa é a sua fidelidade, não a quantidade. Deus, Ele não está interessado na quantidade. O seu dízimo, a sua oferta, ajuda e muito na casa de Deus. Por isso que essas portas estão abertas, pelo seu dízimo e pela sua oferta, pela sua fidelidade com Deus. Quando nós somos fiéis, Deus, Ele escancara portas, Ele nos abençoa de todas as formas impossíveis, O que para nós é impossível, para Deus é possível. Quem crê nessa palavra, dá um amém, amém. Irmãos, quem for ofertar, nós temos os irmãos aqui que estão com os envelopes, é só você levantar a sua mão que ele vai até você. Lá atrás nós temos a maquininha com a nossa irmã Jéssica. E nós temos também aqui atrás o nosso Pix da igreja, o CNPJ da igreja. Quem for fazer online, quem estiver também no campus online, nós temos aqui o nosso Pix. Amém? Você pode se colocar de pé para que a gente esteja orando? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento aqui, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai querido, que neste momento, Senhor Deus, levanto as suas mãos, Senhor Jesus, e apresento, Senhor, a sua oferta, o seu melhor, ó Pai querido. E aquele, Senhor Jesus, que não tem para ofertar hoje, ó Pai querido, eu creio, Senhor Jesus, que eles vão ter, ó Pai querido, não só para ofertar, mas vão ter para emprestar, Senhor Jesus, para dar, ó Pai querido, para aquele que necessita, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, as finanças dos teus filhos, ó Pai querido. Coloca sobre a vida deles, ó Pai querido, a prudência, Senhor Jesus, porque nós temos que ser prudentes, ó Pai querido, com tudo que o Senhor colocar sobre as nossas mãos, Senhor Jesus. Age, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor, abre portas de emprego, Senhor Jesus, abençoa o celeiro dos teus filhos, ó Pai querido, aquele que tem causa na justiça, que ele necessita, ó Pai querido, de uma cura, de uma libertação, Senhor Deus, o Senhor é poderoso para fazer o impossível acontecer, ó Pai, e eu creio, Senhor Jesus, e eu determino sobre a vida deles, ó Pai querido, a prosperidade, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode trazer a sua oferta neste momento adorando ao Senhor? Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu,
Glória a Deus. Quantos estão felizes por essa palavra? Deus, Ele é fiel. Amém? Irmãos, todos os dias, de segunda a segunda, acontece a oração da madrugada através do nosso YouTube e também do Facebook. Então, se você já quer começar o seu dia ouvindo uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, todos os dias das 6 às 7 da manhã. Amém? Você que fez a decisão pelo batismo, a pastora Simone vai estar criando um grupo. Se você ainda não colocou o seu nome lá, amanhã nós vamos ter o curso de batismo às 7h30 da noite aqui na igreja. Então, você que decidiu pelo batismo vai passar pelas águas. Amanhã, 7h30, aqui na igreja vai ser o curso. Amém? Terça e quarta-feira nós temos células, somos uma igreja em célula. Então, se você ainda não conhece uma célula, passa ali na central de atendimento, pega um endereço mais próximo de você. Pastor, eu tenho a minha casa, quero abrir uma célula, deixe o seu nome ali na central de atendimento. O que você precisa? Só abrir a sua casa, que a gente vai enviar um líder, alguém para ministrar o estudo e você convidar os seus vizinhos e os seus amigos para receber uma palavra de Deus. Amém? Nós estamos nas quintas-feiras da fé e quinta-feira próxima, nós vamos ter o encerramento da campanha. Então, esteja aqui conosco, convide alguém. Se você quiser trazer sua carteira de trabalho, as chaves do seu trabalho, as chaves da sua casa, a roupa de alguém que você conhece, traga aqui, nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que a nossa fé neste mês de junho foi renovada através dessa campanha e nós já temos testemunhos também. Amém? E domingo, guarde a data de domingo, último domingo do mês, nós vamos ter o batismo no nosso culto da manhã, 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado, esteja aqui conosco, vamos celebrar ao Senhor por essas vidas que decidiram por Jesus. Amém? Se você estiver precisando de uma oração após o culto, esse lado aqui onde tem a cruz, o pastor Paulo e a pastora Valquíria vão orar por vocês. Amém? Nós também estamos reservando caldinho de feijão que nós vamos entregar no domingo da ceia. Então, se você quiser adquirir para abençoar a igreja, R$15, uma cumbuca de caldinho, você pode levar para sua casa, pode fazer estoque para a semana, amém? Mas tem poucos, então você precisa fazer a sua reserva. Deixe o seu nome lá com a irmã Elaine. Pastora, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Não tem problema, você paga na retirada, mas a gente só precisa saber quantos vão querer o caldinho para a gente ir administrando as quantidades, amém? Fique em pé em nome de Jesus. Hoje é o culto de ação de graças pela vida do Júlio e da nossa querida Barbie, mais conhecida como Jéssica Avelar. Cadê o Júlio e a Jéssica? Levanta a mão. E o aniversário da Priscila aqui do Ministério de Louvor, o Júlio está ali também. Uma salva de palmas para eles. Aleluia! Essa semana eu fiz aniversário de casamento também. Oh, glória! E hoje também é aniversário de casamento da Karen e do Fábio. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, porque família é bênção de Deus. Então estou muito alegre. Das 3 datas que eu guardo no meu coração é o dia que eu nasci, porque o Senhor me deu esse privilégio, né, de estar aqui nessa terra. O dia que eu passei pelas águas e o dia que o Senhor me abençoou com um marido maravilhoso, que é o pastor Marcelo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, na cantina nós temos coxinha, pipoca doce, pipoca salgada, açaí com adicionais mesmo no frio e bomboniere, amém? E os jovens, eles vão fazer um acampa dentro no mês de julho. Então, jovens, se você quiser ter maiores informações sobre esse acampa dentro, a Gabi vai estar ali na central de atendimento e você vai deixar o seu nome, já vai fazer a sua inscrição, amém?
e vai ser aqui na igreja. Pai, abençoe seu filho para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Amém? Quantos estão felizes? Aleluia. Então levante as suas mãos em agradecimento ao Senhor por esse dia. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigada por esse domingo tão especial, Pai. Obrigada por essa palavra, Senhor, que trouxe um despertamento para os nossos corações. Sabemos, Senhor, que a tua vinda está próxima. E nós, como igreja, Senhor, nós temos a obrigação de declarar, Senhor, sobre esta cidade que Pindamonhangaba é do Senhor, Pai. Obrigada pelas palavras, Senhor, muitas vezes duras, mas nós queremos, Senhor, estar contigo na eternidade. Desperta, Senhor, a tua igreja, Pai. Muda o nosso comportamento, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, Senhor. Que essa semana que está iniciando no dia de hoje, Pai, nós possamos ter uma postura diferente, para que os resultados sejam eternos, ó Pai. Guarda os seus filhos, Senhor. Levam eles a experimentar, Senhor, do teu sobrenatural e das tuas bênçãos, Senhor. Mas que eles possam, Senhor, em todo o tempo, Pai, organizar a sua casa interior, Senhor. Que são as emoções, ó Pai, que nós entregamos hoje como o 8º pão. Nós entregamos hoje, Senhor, as nossas famílias. Nós entregamos hoje, Senhor, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Nós entregamos hoje, Senhor, as nossas dificuldades no ambiente profissional, financeiro, na área, Senhor, da saúde. Hoje nós entregamos diante do teu altar o pecado que nós temos cometido, Senhor, por vezes difícil de romper, Pai, porque nós queremos estar no centro da tua vontade e que nós possamos caminhar, Senhor, nessa semana em santidade, exaltando e engrandecendo o teu santo nome, ó Pai. Nos sustenta em todo o tempo. É assim que eu oro, Pai, e eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, ó Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. E você diz: paz seja com todos. Esperei com paciência no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem.